Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Vencer. Meu nome é Leandro Ferreira, eu sou gestor empresarial e hoje nós vamos falar de um tema que assusta muitas pessoas, mas que todos nós precisamos: odontologia. Comigo o empresário Valdir Sabino. Valdir, gostaria que você apresentasse quem são nossos vencedores de hoje. Boa tarde, Leandro. Para mim é uma honra e um privilégio gigantesco entrevistar esse casal maravilhoso que empreendem juntos, que são pessoas abençoadas por Deus e tem muito aqui a nos ensinar. Seja muito bem-vinda. Vou começar com as damas, né? Seja muito bem-vinda, doutora Edna. Obrigada. Para mim que é um prazer estar aqui. Ai, ser sabatinada hoje. Se prepare. Epa! Doutor Wilkerson, boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Estamos aqui, né? Mais um dia. Vamos começar. Wilkerson, quero puxar a primeira pauta para você, né, de radiologia, advocacia e agora odontologia. Quando eu li seu currículo, eu fiquei impressionado e eu quis entender um pouquinho de como tanta coisa saiu assim de uma atmosfera para outra, né? E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente e da sua carreira. É assim, é coisa que às vezes não tem nada a ver uma com a outra, né? Mas que na vida eu tiro proveito de todas, né? A minha primeira área de atuação foi a radiologia, alguns anos atrás, há vários anos atrás. Mas conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai evoluindo, vai mudando, né? Não que se eu tivesse continuado na radiologia totalmente, eu não teria evoluído. Mas a gente a vida vai nos cobrando mudanças, né? E a gente vai acompanhando essas mudanças. Então, eu sempre tive essa vida meio que dupla, né? Da radiologia para o direito. Nossa, nada a ver, né? A área da saúde para a área do direito. Mas conversa muito. E depois de volta para a odontologia, da saúde de novo. Então, é uma longa história. Certo. E dentro dessa atuação, dentro da odontologia, eu queria entender um pouquinho com vocês o que vocês fazem, né? Qual que é a área de vocês dentro da odontologia? Porque é uma área muito extensa, né? E qual área vocês trabalham hoje? Queria começar contigo. Na verdade, a nossa empresa é uma empresa multidisciplinar, né? Nós temos lá, nossa empresa abrange todas as áreas, praticamente todas as áreas. Mas a minha área de atuação, eu sou clínico geral e faço endodontia também. E lá a gente faz implante, faz periodontia. Então, o que o paciente precisar, nós temos uma equipe multidisciplinar para atender. Bacana. Eu vejo um mercado muito inflado, né, senhores? Parece que a cada esquina você vê duas clínicas de odontologia, porque tem umas ainda que é num sobrado, né? Outras são escondidas. E como lidar com esse mercado inflado? E qual, doutor Wilkerson, você considera um grande diferencial da clínica de vocês para demais clínicas que possuem aí no mercado? O mercado realmente está muito inflado, e hoje mais ainda. Há poucos anos atrás, tínhamos aqui apenas 2 faculdades de odontologia na região metropolitana, né? Hoje nós temos aí mais de 10, até muito mais que isso. Então, e os cursos estão cheios. Mas eu creio que a odontologia, o dentista, ele é um profissional que requer confiança. Requer confiança. Então, se você conseguir adquirir essa confiança do seu cliente, ele vai trazer o pai, vai trazer a mãe, vai trazer o filho. E eu acho que não tem marketing que sobressaia isso. Se a pessoa não for um bom profissional, ela pode ter o marketing que for, aquele cliente não vai ficar com ele. Então, o destaque é você fazer um trabalho muito bem feito, ter ética com o paciente. Isso aí vai te resguardar bastante, né? Questão de empatia, né? Com o paciente, porque Sim. Eles querem se sentir acolhidos. Então, assim, eu acho que não só odontologia, mas acho que a gente é um pouco psicólogo também. Então, assim, eles estão ali, eles conversam. Eu lembro quando eu formei no começo, o Wilkerson até brincava muito comigo. Ele falava: Edna, você vai ter que separar um horário para você conversar e um horário para você atender. Porque eu sempre conversei muito. Então, assim, eu acho que isso ganha a confiança do cliente, mas não é forçado. Eu geralmente converso bastante, então a gente acaba pegando aquela amizade, né, a confiança em si, e o cliente cria aquele vínculo com você. Então, além, né, de vir com ansiedade,
Eles vêm com muita ansiedade, então você tem que deixar ele um pouco mais à vontade, ver que ele está em casa. Então, eu acho que os nossos pacientes, eles se sentem em casa quando chega ali. Exatamente. Eles sentem um acolhimento. Eu acho que isso é muito importante. É um trabalho que requer confiança, porque não é só você fazer um trabalho técnico também, a pessoa tem que se sentir à vontade com você. Então, acho que a empatia, você ter um coeficiente emocional bom, não só intelectualmente falando, a pessoa tem que se sentir querida, se sentir bem atendida. Então, esse é um diferencial muito grande. A empatia realmente vale muito, até para vender, né? Acho que primeiro ela compra o vendedor para depois comprar o produto. Se a pessoa não gostar muito, não tiver uma empatia contigo, você não tiver um carisma assim a mais, eu acho que você não consegue também, né? Não só isso, né? Mas entregar um trabalho técnico bom. Bacana. Olha só, senhores, palavras de doutor Wilkerson e doutora Edna. O seu melhor vendedor é o seu cliente. Comece por ele. O seu cliente vai recomendar você, o seu cliente vai indicar você, ele vai falar bem de você se você tiver um bom atendimento, se você tiver um bom produto, se você tiver o cuidado de ter empatia, entender o outro lado e ouvir de forma genuína a necessidade que ele possui de fato, e às vezes a necessidade não é só a busca pelo seu produto ou pelo seu serviço. Às vezes a necessidade é de ser ouvido, é de ser cuidado, de ser amado. Muito bem, senhores. E dando a continuidade aqui, eu quero mais uma vez sabatinar doutor Wilkerson. Quero fazer uma pergunta para você, que nós vemos que o conselho de odontologia, ele é bem rigoroso, né? Existem diversos cuidados, inclusive com posts de mídia e outros fatores aí que às vezes travam ali as clínicas de odontologia a fazer um trabalho de marketing sobre o sorriso, né? O que isso impacta para vocês, se isso tem impactado, e se vocês concordam com esse cuidado, com esse excesso de zelo que o conselho da odontologia possui? É assim, as normas contra, você fala contra a publicidade, né, contra a divulgação de trabalhos, enfim, as normas são um pouco diferentes para a pessoa física e para a pessoa jurídica. A pessoa jurídica já é um pouco mais travada. A pessoa jurídica não pode fazer muita propaganda aberta, tipo antes e depois. Tem que fazer o profissional que realizou o procedimento, mas tem todo uma listagem de requisitos para você poder também postar esse antes e depois. Né? Termo de consentimento do paciente, colocar que aquele trabalho que foi feito ali foi um trabalho particular, para não, assim, a teleologia da norma, às vezes, é para não criar uma falsa expectativa. Nossa, eu quero daquele jeito ali. E às vezes não é para você. Então, assim, tem essas questões. Mas assim, a crítica que eu tenho é que eu acho as normas muito abertas, muito subjetivas, né? Então, não é assim objetivo, não pode fazer isso, isso e isso. Então, às vezes, lendo a norma ali, a gente que é fiscalizado fica muito a bel prazer da pessoa que vai aplicar aquilo ali, não é? Então, eu acho que as normas são muito abertas. Pode gerar um duplo entendimento. Exato. Ali, né? Às vezes, o que eu entendo, vou fazer a publicação ali, eu não estou com fim mercantilista naquilo. Sim. Mas se ele entender que eu estou com fim mercantilista em cima daquilo ali, eu posso responder. Né? Não que a gente vai ser condenado, mas vai ter que responder. Então, dessa questão, eu acho um pouco aberto demais para quem está sendo fiscalizado e para quem cabe muito a interpretação do fiscalizador. Né? Então, eu penso que isso aí é mais complicado. Tá certo. Edna, já fui na sua clínica, parabéns pela clínica, linda a sua clínica. Já fui muito bem atendido lá, inclusive, mas eu queria agora ouvir de você. Como que foi esse início da sua clínica? Como que foi a construção, né, as reformas, todo esse trabalho? Eu queria que você contasse um pouquinho. Então, é uma história longa, né? Mas, assim, dá pra gente resumir um pouquinho. Eu trabalhei fora, né, assim que eu formei. Tá fazendo agora 15 anos. E um determinado dia, nós namorávamos, né, eu e o Wilkerson, e eu pensei, né, olhei no lugar e falei, nossa, acho que aquele local, se desse para montar um consultório, acho que seria legal. E ele passou nesse local, que tinha uma panificadora ao lado, entrou lá dentro, e primeiro ele passou em mim e falou, Edna, tem uma sala lá. E ela tá fechada. Aí, um outro dia ele fez um lanche na padaria, perguntou pro dono da padaria por que aquela sala tava fechada. Ele,
a gente não sabia se ia alugar para outra coisa. E ele falou, não, é porque a gente tinha um interesse em montar um consultório. Aí ele falou, se vocês quiserem, eu alugo para vocês. Aí ele veio em mim e falou, você tem coragem? Mesmo, né? Eu falei, tenho coragem. E, então, assim, foi uma visão, acho que foi, na verdade, assim, acho que Deus mostra as coisas pra gente, né? E ele, naquela época, acreditou em mim e eu acreditei nele. Então, nós dois juntos, ele teve coragem de ir lá, olhar, de encarar, né? Aquela sala que não tinha nada, que, eu falo assim, foi bem uma experiência única pra gente, porque em 30 dias lá já estava funcionando. E eu trabalhava em outro local, eu cheguei a perguntar, eu falei para o pessoal que eu queria sair porque estava montando o meu consultório, pedi para ficar meio período, porque na minha cabeça eu não teria paciente suficiente para poder atender e pegar todos os gastos, né, com aquele valor que entrasse Sim. ali e dar conta de custear tudo. Então pensei, vou trabalhar fora, meio período, e fico meio período no meu consultório. E quando eu conversei com o dono dessa clínica, ele falou, Edna, infelizmente a gente não pode continuar com você. Porque quando os clientes souberem que você está em outro local, eles vão acompanhar você. E ele chegou a comentar, falou, Edna, por que você não falou com a gente, né, que eu poderia colocar você como gerente da clínica, eu estava até pensando em montar um outro consultório, colocar você como responsável do consultório também, da outra clínica, mas você podia ter conversado com a gente primeiro, mas a minha vontade era de ter o meu próprio negócio. De empreender. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Junto com o Wilkerson, assim, foi difícil os primeiros meses, sim, com certeza foi muito difícil. Mas desde o primeiro momento, desde o primeiro mês, sempre entrou o valor suficiente para a gente custear todos os nossos gastos que tinha ali na clínica. Amém. Então, assim, eu falo que Deus estava presente em todo momento, né? A gente às vezes fica meio apreensivo com essas coisas, mas, assim, a gente tem que acreditar no nosso potencial, acreditar, assim, eu falo assim, não só pessoal isso, eu falo, na época, o Wilkerson mesmo acreditou, né? Na questão da gente montar junto, a gente era apenas namorados, né? E mesmo assim, acho que já tinha um propósito para tudo isso, né? Acho que talvez naquele momento já teria o propósito até do próprio casamento, né? Porque para ele poder acreditar nisso. A gente foi sócio antes de ser casado. Sócio antes do casamento. Olha só. Bacana. E, senhores, olha o que a doutora Edna está ensinando aqui para gente. Olha a forma que Deus abençoa a família. Tem pessoas que pregam por aí que feliz é quem está sozinho. Feliz é quem não tem o problema do lado, né? E eles estão provando o contrário aqui. Estão dizendo o seguinte, senhores. Presta atenção. Deus abençoa a família. Um acreditou no outro, no potencial que o outro tinha. Os dois pegaram nas mãos e juntos eles construíram um grande negócio que abençoa a família deles há muitos anos. Eu acho assim, fazendo um adendo ali, a Edna estava na época certa de ter o próprio negócio. Eu já observava, na época que a gente nós namorávamos, ela trabalhava nessa clínica e trabalhava em outras também. Mas nessa época ela estava em 2 lugares. E eu reparava e a gente fez festas com a empresa lá onde ela trabalhava, nessa última aí, inclusive, e o povo comentava, inclusive até os donos comentavam, que o rendimento dela lá era muito, muito acima dos outros, não comparando. Então, é uma pessoa que cumpre horário, é uma pessoa que tinha uma disciplina, e é uma pessoa que os clientes gostavam muito. Então, assim, ela trabalhava meio período lá e o rendimento dela era um rendimento igual a quem trabalhava o período inteiro num desses 2 lugares. Então, era excepcional. E eu lembro ela contando a história, me recobrei a memória aqui. E eu falei, se você trabalha assim para os outros, imagina se você tivesse seu próprio negócio. Eu acho que começa assim. Então, e já fica até a dica, né? Quem quiser arrumar um sócio ou quiser arrumar um bom funcionário, veja quem já está na área, quem já está trabalhando para os outros e honrando aquela empresa, trabalhando direitinho, fazendo as coisas boas, convida ela para trabalhar na sua, né? Acho que quando a gente chama quem já está na seara, quem já está mostrando ali, de fato, para trabalhar com a gente, é muito mais fácil do que você pegar uma pessoa que você não conhece, às vezes,
não sabe como é que vai ser o rendimento dela, como é que vai ser o caráter dela. Então, isso aí é muito importante também. Por isso que eu acreditei demais, que eu já vi que na prática ela era assim. Agora imagina trabalhando para si próprio, né? A gente trabalha muito mais, sofre muito, não tem férias para a cabeça. Você está viajando, está resolvendo coisas, são N coisas que a gente inventa de mexer e é o preço que se paga. Não é simples assim. Empreender não é simples, mas é muito gostoso. O core business de vocês é odontologia, mas vocês ramificaram as atividades e também foi para estética. Como que foi isso e como que é gerenciar ramos de atividade diferentes? Então, eu sou muito, não sei, né? Eu acho que eu sou um pouco atrevida. Eu penso muito alto. Acho que eu pensei em um local que pudesse abranger tudo, principalmente para as mulheres. Nosso público, a gente também tem clientes homens, né, para estética, mas eu queria um local que pudesse, que tivesse esse acolhimento para quem entrasse ali, tudo que precisasse fosse resolvido naquele local. Então, quem entra lá na clínica consegue fazer o tratamento odontológico, consegue fazer o tratamento estético e também a gente tem um salão de beleza. Então, as mulheres saem de lá maravilhadas, né? Porque conseguem sair de lá lindas e maravilhosas. Então, foi um pensamento, assim, mais de um outro negócio, né? Eu tive também uma outra sociedade. Infelizmente, não deu certo, não foi tão bem assim, mas, assim, serviu como aprendizado, né? E hoje, a clínica lá do Garavelo, né, próximo ao Garavelo, está indo muito bem, né? Nós temos o salão, temos a estética, e assim, a gente tem só aprendido cada vez mais, né? Não é fácil. A questão de gerenciar é muito complicada, não é fácil. A gente tem que estar com a cabeça zen, mas infelizmente não é sempre assim. A gente muita cobrança. Eu falo, quanto mais funcionários, mais difícil, né? Porque é muita gente para você ficar. Mas assim, a gente tem levado de uma boa forma. Que bom, que bom. O cuidado, eu quero voltar lá e falar do sorriso com você, né? Até porque as facetas em resina, elas transformam vidas, né? E transformam sorrisos. Dito isto, tá aqui as minhas facetas, senhores, que transformaram uma identidade e até uma segurança de poder negociar com as pessoas, que é o meu ramo de atividade. Nós vemos aí uma mídia sobre as facetas, tem pessoas aí que chamam também de lentes de contato, se não estou enganado. Como que é esse mercado? É acessível para todo mundo? Dói? É cirúrgico? Explica para o nosso público o que são as facetas, de fato, o que são as facetas em resina. Então, as facetas são restaurações, na verdade, estéticas, que são feitas sobre o dente, na face vestibular, que é a face do seu sorriso. Hoje, com as facetas de resina, né, que é super novo, entre aspas, né, que já tem... antes era muito falado nas facetas de porcelana, porém, as facetas de porcelana quase sempre, né, se não dizer sempre, tinham que fazer desgastes. Então, esse desgaste, muita gente ficava um pouco... deixava às vezes de fazer porque tinha medo, né? Apesar que hoje desgasta bem menos, hoje é bem mais conservador. Mas as vantagens, né, da resina, das facetas em resina, é que não tem a necessidade de desgastar o dente. Então a gente consegue fazer esse trabalho totalmente sem desgaste, sem dor, em um único dia. Então o paciente entra ali no consultório, por exemplo, ele vai chegar 8 horas da manhã, meio-dia, ele já está com um sorriso novo. E isso é muito gratificante. Então, você olha, né, você entrar às vezes com um sorriso que te incomoda, questão de autoestima, você poder entregar um sorriso agradável, né, questão de cor, né, às vezes a pessoa fala, mas eu não quero fazer a faceta porque é um dente muito branco. Gente, a questão da cor do dente, por exemplo, é o paciente que escolhe. Vai para todos os gostos, né? Alguns gostam dos dentes mais branquinhos, outros gostam do dente mais natural. Dá para adaptar isso. Dá para adaptar. O nosso cliente vai escolher isso. Que legal. Então, a pessoa sai ali com a autoestima renovada, com um sorriso transformado realmente.
Então, assim, vale muito a pena, né? Em um único dia, você consegue transformar aquele sorriso sem desgaste, sem dor, sem anestesia, sem nenhum procedimento cirúrgico. Então, às vezes, aquela pessoa tem medo, né? Que é bem comum no consultório, o medo, né? De ter que tomar até a própria anestesia, né? Então, assim, tudo é feito sem nenhum procedimento que vai causar dor. É só mesmo sorrir e ser feliz. E eu sou uma fiel testemunha desse procedimento, senhores. Fiel testemunha e muito feliz por isso, tá? Mas existem também, como o doutor Wilkerson mencionou, diversos outros procedimentos que são realizados lá na clínica, né? E um pensamento que talvez a gente mencionou aqui antes da nossa conversa é que dente não tem hora para doer, né? Acidente Sim. não tem hora para acontecer. Sim. E se acontecer um imprevisto, uma dor de dente ou um incidente, já aconteceu 3 horas da manhã no sábado? Já te ligaram? E se sim, o que aconteceu ali? Sim, já me ligaram, não 3 horas, mas eram meia-noite e meia, mais ou menos. Quase 1 hora da manhã, me ligaram. E assim, quando eu vejo ali o telefone tocar aquele horário, logo eu sei, né, que já é alguém precisando de ajuda, porque não é comum. Era uma pessoa com muita dor de dente. E ela só falou, Edna, você me indica algum local para eu ir numa emergência? Eu já olhei para o Wilkerson e falei, e agora? Vamos lá? Ele, bora, né? Tipo assim, porque a gente sabe o quanto é difícil isso, eu nunca tive uma dor de dente, mas imagino que é horrível mesmo, porque a pessoa chega realmente desesperada. Então, nós atendemos o paciente, eu sei da gratidão que ela tem, né, porque ela me passou depois a mensagem agradecendo mesmo, depois, passou alguns dias, ela, Edna, graças a Deus, eu lembrei de você ali, que bom que você se dispôs a ajudar, porque realmente, quem tem uma dor de dente, quem teve uma dor de dente, sabe o quanto é terrível. Então, foi bom, né? Já tive outros também, mas essa foi a mais tarde. Essa foi quase 1 hora da manhã. Saímos de lá, já era 1h30 da manhã. Então, já teve atendimento domingo, sábado à noite? Já tivemos muitos. Senhores, nem tudo é sobre dinheiro. Nem tudo é sobre dinheiro. Há muito sobre propósito e sobre abençoar a vida das pessoas, independente da área que você trabalha. Gente, agora mudando um pouquinho do assunto, eu queria falar um pouquinho de família, de relacionamento com vocês. E uma coisa muito interessante é que o consultório de vocês fica a 1 metro um do outro, né? Vocês estão bem coladinhos ali. E aí eu queria ouvir de vocês, como que é trabalhar ali, quase que em tempo integral, né, juntos, convivendo juntos, relacionando juntos, estando ali no dia a dia. Como que é isso? A minha esposa, quando eu contei isso para ela morreu de inveja, porque o sonho dela é ficar colado em mim o dia todo, né? Mas eu queria saber de vocês, né? Isso dá certo? Isso funciona? Como que vocês lidam com isso? Dá super certo. Assim, eu acho que a gente se respeita muito, né? Eu falo, problemas todo mundo tem, isso é natural, né? E assim, mas acho que não só no trabalho, mas em casa também. Então, às vezes a gente fica um pouquinho mais calado, né? Se tiver tendo algum atrito. Mas assim, graças a Deus a gente se dá muito bem. E a gente tem muito cliente. Não dá tempo para conversar. É trabalho mesmo, é trabalho da massa. Você está perto do outro, sabe que o outro está ali do lado, mas você está ocupado com seus pacientes, você não é um trabalho que te interage, discute algum caso, né? Tem pacientes que chegam para mim, que eu encaminho para ela. Então, assim, a gente acaba discutindo, né? Então, acaba que é até bom. Porque como são atividades iguais, né? Nossa profissão é a mesma, então a gente acaba interagindo bastante. E um fica de apoio, tá lá em casa, né? Nossa, aqui, ó, olha a tomografia desse paciente aqui, o que você acha? Tal. Mas lá a gente acaba discutindo muito caso também. Na clínica, nós nunca tivemos tempo de tomar um café. Sério? Por incrível que pareça. A nossa agenda é muito cheia, graças a Deus. Que bênção. A agenda tá bem... Não dá nem tempo de brigar. Não dá tempo de brigar. Então, assim, não dá tempo, né? Eu falo, não dá tempo de tomar um café. Imagina só. Imagina brigar.
E a vida para empreendedor é assim, né? As pessoas pensam, vou empreender, tem algumas pessoas que pensam que vai descansar a cabeça e vai colocar os funcionários para trabalhar, mas como empreendedores nós somos desde o estagiário da empresa ao tomador de decisão, de todos os tipos de decisões. E o tempo para família, porque tudo isso é muito corrido, né? A vida, como vocês relataram, é bem agitada. E como que é a questão do tempo familiar de vocês? Vocês separam tempo? Tem rotina? É possível, por exemplo, vocês viajarem juntos? Sim, a gente sempre arruma um tempinho, né? Eu gosto muito de viajar. Então, assim, eu sempre crio os meus momentos, né? Os meus horários. Eu acho que isso é fundamental para a gente dar uma equilibrada nas nossas ansiedades, né? Porque vai ficando muito rotineiro, né? A vida da gente. Então, a gente tem que criar esses momentos. E, assim, eu não abro mão de almoçar. Nós almoçamos em casa todos os dias. A gente só não almoça junto com o Gabriel, porque está na escola o dia todo. Mas com a Heloísa, nós estamos sempre com ela no horário de almoço. Na hora do jantar, a gente sempre está junto também. Então, final de semana e às vezes alguns dias da semana a gente sai juntos também, para aproveitar, né, esses momentos. Eu costumo ser bem animada. Então, assim, eu gosto muito de sair. Então, eu sempre me disponho a estar em algum lugar. Eu gosto de estar saindo, mesmo porque eu já acho essa rotina só de trabalho pesada, né? Então, acho que esses momentos às vezes você vai num restaurante mesmo, acho que aquilo ali já dá uma certa aliviada, né? Então, são coisas que eu não abro mão, de estar passando, de estar curtindo junto com a família mesmo. Bacana, que bênção. E eu queria agora, vou perguntar para os dois. Doutor Wilkerson, qual que é o grande segredo da felicidade? Acho que a felicidade para mim, primeiro, é a sua conexão com Deus. E você estando bem conectado com Deus, você vai estar devidamente conectado com a sua família. E fazendo tudo que você for fazer com amor. Inclusive sua profissão, seu empreendimento. Você vai entender realmente o propósito pelo qual você está fazendo tudo. Então, assim, esse para mim é o segredo da felicidade. Doutora Edna, é difícil ver mulheres tão empoderadas assim como você e vencedoras, né? Porque pelo medo mesmo, pela resistência, às vezes, de acreditar em si próprio. Queria pedir para você passar um recado para as mulheres que querem empreender, têm vontade, mas possuem medo. Passa um pouquinho da sua experiência para elas. Então, eu acho que a gente não deve desistir, né, das nossas vontades, né? Assim, eu sei que tudo é muito difícil, tudo é complicado em questão, assim, de, às vezes, até financeiramente falando, mas acho que a gente tem que ter um propósito. E, primeiramente, entregar a Deus as nossas vontades, porque Ele, sim, é capaz de gerenciar a nossa vida, né? E correr atrás, porque às vezes a gente estaciona. A gente fica, às vezes, estacionado e esperando com que as coisas venham e aconteçam. Não é assim. A gente precisa correr atrás. E mesmo quando tiver algum obstáculo, né, não desistir naquele primeiro momento. A gente tem que perseverar, né? Correr atrás, porque em algum momento, mesmo que tenha as batalhas, as dificuldades, isso vai dar certo. Desde que a gente não desista ali. Eu falo no começo, né? A gente tem que lutar. Isso aí. Gente, vocês citaram, né? Vocês têm uma filha. E como pais, qual que foi o maior desafio que vocês já tiveram com relação à criação de filhos hoje? Até hoje, né? Eu acho que sim, é um desafio contínuo, né? Porque a gente é muito dinâmico, né? A gente trabalha muito. A gente às vezes está em casa, a gente tem que tomar muito cuidado. Nosso maior desafio é estar em casa em corpo e alma. Às vezes você está só o corpo em casa e você está respondendo no WhatsApp, você está olhando e-mail, é conta para pagar, é problema para resolver, é fornecedor para estar respondendo.
Então, para mim, o maior desafio é você estar, de fato, disponibilizando tempo de qualidade com a sua família. Porque a gente não trabalha só quando está na empresa, né? A gente trabalha o tempo todo. Sim. Às vezes a gente tem que, nossa, desligar esse celular aqui, tá na hora do almoço, vamos dar atenção para os meninos. Esse é um grande desafio, que a gente tem sempre que estar se policiando, porque sempre foge, sempre foge. Às vezes a criança está gritando, né? Ele está gritando ali por atenção, você está ali, não, eu estou aqui com você, mas você não está. Você não está. Então, esse para mim tempo, hoje é o maior desafio. Exatamente. É tempo e atenção, né? Então, não adianta você estar dando tempo e não estar dando atenção. Não é? Você está com seu filho ali, mas você está no celular, você está vendo outra coisa, o menino está lá, o seu filho, a sua filha está ali, e você não está interagindo com ela, você não está perguntando como é que ela está, você não está vendo o que ela pode estar passando. Às vezes, eu acho que muitas coisas ruins, às vezes, acontecem com os filhos da gente por conta disso. Você está, às vezes, até disponibilizando um tempinho ali, mas você não está nem prestando atenção no que ele está pensando, no que ele possa estar sentindo. Então, para mim, esse é o maior desafio. Hoje é. E já aconteceu alguma situação perigosa com os filhos de vocês que vocês tiveram que agir de imediato? Ah, já. Se a Regina quiser contar, a gente até... Já aconteceu, mas quando eles assim, o Gabriel já ainda pequenininho, ele já tomou meio vidro de remédio. Mas assim, tava com a minha avó na época, né? Eu estava fazendo almoço, né? Acho que, se não me engano, era um domingo, Dia das Mães, não lembro. E ele subiu na cadeira, pegou um vidro de remédio de Alegra e tomou o vidro quase todo. Aí ele chegou em mim e falou, mãe, quero mais. Então, assim, eu, né, já fiquei lá quase desmaiando. Entrei em desespero, assim, liguei para o médico, ele falou, corre para o hospital. Aí o desespero foi grande. O Wilkerson foi dirigindo, chegou lá, o menino já estava meio desfalecido, assim, meio grogue. Teve que fazer uma lavagem estomacal, já estava tendo sangramento na mucosa gástrica. Então, assim, a gente pensa assim, né? Nossa, mas foi só um remédio, mas não é. Um negócio... um vidro todo, né? Então, assim, passou um susto, já perdi na praia. Se perdeu? Perdemos o menino na praia. Foi outro... À noite ainda, né? Foi o maior desespero que eu tive na minha vida, eu falo. E foi muitas horas para encontrar? Não, acho que foi, não sei, uns 15, 20 minutos. 15 minutos mais desesperadores da vida. Pareceu 15, 20 anos, né? Então, assim, na hora do desespero é assim, né? O Wilkerson saiu correndo, né, entrando nos bares, porque a gente pensava que alguém tinha sequestrado o menino. Sim, e hoje é comum isso. Né? E assim, eu já tinha perdido as minhas forças mesmo, assim, eu acho que eu fiquei meio sem reação, não tinha... Eu acho que a gente não... Eu não posso imaginar, né, eu não consigo imaginar a dor que é perder um filho, porque o que eu passei naquele momento ali, acho que foram 15 minutos, eu acho que foi a pior dor da minha vida naquela hora. Naquele momento, eu acho que até hoje, só de lembrar, eu falo que quando eu conto para algumas pessoas, eu me emociono, assim, porque foi um momento de muita tensão. Nossa, eu não gosto de lembrar. E eu acho que foi para todo mundo, né? O Valdir, a Catiúcia nós estávamos juntos nesse dia. E assim, é imensurável aquela dor, aquele sentimento. Mas, graças a Deus, foi só um susto. Um susto. Eu me recordo também de uma situação onde a Heloísa, quando bebezinha, se eu não me engano, ela se afogou na banheira e o Wilkerson teve que usar os poderes da radiologia junto com a medicina e fazer uma reanimação praticamente. Não. Assim, o povo exagera muito. Não, assim, você dando para a criança, né? Deu uma quicadinha na banheira, da vez bicou com a boca lá na água, lá deu uma respiradinha, né? Quase que bronco aspirou ali. Então, assim, gente, eu acho que todo mundo tem seus... por mais que a gente tenta ser zeloso, por exemplo, o Gabriel, como é que o menino toma um remédio? A gente fica, que absurdo o negócio dele. Ele pôs a cadeira, subiu na cadeira, abriu a gaveta, subiu na gaveta e conseguiu pegar o remédio lá em cima. Então, por mais que a gente tome muito cuidado, pode acontecer hora ou outra esse tipo de acidente. Na hora a gente quase desfalece junto, sim, né? Porque, engraçado, você machuca feio ali e às vezes não tá nem aí. A hora que seu filho tem um arranhão, isso que eu falo, ter filho é ter o coração batendo fora do peito. Seu coração já não tá aqui não, seu coração tá lá. Seu filho tá com seu coração. É a nossa sorte que nossos filhos são muito bons. Eles são muito tranquilos.
são muito estudiosos, são muito disciplinados. E porque eu falo assim, tem menino que ainda dá um show aí, né? Sim. E eles são bênção, eles são, graças a Deus, muito tranquilinhos. Os nossos filhos são maravilhosos. Um bênção de Deus, bem cuidados. Bom, senhores, essa foi a entrevista com a doutora Edna e doutor Wilkerson, falando pra gente um pouquinho de Deus, falando de família e falando de negócios e empreendedores que começaram juntos lá no namoro, casaram, constituíram família e hoje tem uma empresa, uma multiempresa, né? Porque são vários serviços. Vai desde a odontologia, a estética, a arte do salão de beleza, diversos colaboradores e começaram com um sonho de olhar uma sala para aluguel e falar, poxa, essa sala poderia caber um negócio meu, mas eu sou funcionária, eu talvez não consigo sim. Vamos atrás, vamos correr atrás e hoje são diversos colaboradores. Edna, agora eu queria que vocês tivessem um tempinho para falar para as pessoas que estão nos ouvindo sobre como que eles podem achar vocês, né? Onde vocês ficam, né? Onde vocês estão localizados, como que eles contactam vocês? Nós somos uma equipe multidisciplinar, trabalhamos com toda a área da odontologia, temos também a clínica de estética e o salão de beleza. E ficamos localizados na GO 040, quase em frente ao Portal Sul Shopping. Vou deixar o telefone para vocês. Caso tenha interesse, é só contactar tanto no WhatsApp ou pelo telefone fixo também, que é o 3258-6418. Senhores, e vocês vão ser muito bem atendidos. Falo isso porque eu sou paciente, cliente da clínica e minha família sempre está lá presente. Deus abençoe a vida de vocês. Essa foi a entrevista com doutora Edna, doutor Wilkerson, e eu fico muito agradecido de nós termos um momento para falarmos de Deus, família e negócios. Obrigado, gente. Gente, muito obrigado. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo, compartilhe com